Aleluia, 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 aleluia. Deus o mundo tanto amou que seu Filho entregou. Quem no Filho crê e confia, nele encontra a vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, queridos filhos e filhas, já estamos nos aproximando do final do nosso ano litúrgico. Hoje já estamos na 31ª semana desse tempo comum, já nos aproximando, algumas semanas já aproximando do nosso advento. E como o Padre Joaquim tem repetido várias vezes neste ano, este tempo nos convida a caminhar com Jesus. Jesus que não cansa de nos chamar, esse Jesus que não nos cansa, o seu amor por nós não cansa de nos chamar, de nos convidar, ele não desiste de nós. A beleza da fé cristã é saber que tem um Deus que não desiste de nós, que tem um amor tão grande, que nos constrange, porque a nossa resposta ainda é muito pequena,
é uma resposta de pecadores. E hoje, se vocês perceberam, o tema que rege a liturgia de hoje, para mim, é um dos temas mais caros da fé católica, da fé cristã. De um lado, revela-se um Deus grande em amor, um Deus cheio de misericórdia, um Deus que se revela tão pleno de amor, e de outro lado, esperando a resposta desta humanidade decaída pelo pecado. Parece que lembramos um pouco da semana passada, porque hoje também o pecador público é o mesmo da semana passada. Semana passada lembrávamos a oração do fariseu e a oração do publicano, a oração do cobrador de impostos. Hoje a liturgia traz um chefe, não só um cobrador de impostos, para representar a miséria e o pecado da humanidade inteira. Traz um chefe de um cobrador de impostos. Zaqueu não era só cobrador de impostos. Zaqueu não era só um publicano. Zaqueu era um chefe. Se o publicano, se um simples cobrador de impostos já era um pecador público, imagina o chefe deles. Então Zaqueu representa desse lado de cá esta humanidade pecadora. Esse Deus que continua chamando, revelando o teu amor e esperando a resposta do homem que é pecador. E quando esse chamado, essa oferta de amor encontra uma resposta, gente, para mim esse evangelho, ele é maravilhoso. Então, de um lado representa Zaqueu, que representa todo homem e mulher pecador, toda mulher pecadora, todo homem que sabe que é nada diante do grande amor de Deus, diante da santidade divina. E do outro lado, esse Deus que insiste em amar, em oferecer a salvação, porque Ele vem procurar e salvar o que estava perdido. Esse Deus vem procurar e salvar o que estava perdido. É emocionante saber disso para a vida de cada um de nós. Mesmo quando nós somos os julgadores, quando nós fazemos parte dessa multidão do Evangelho que zomba, que julga, um Deus santo que diz que é santo, comer na casa de um pecador. Um Deus que insiste em fazer refeição com pecadores. E essa multidão não consegue acolher isso. Nós também, às vezes, somos assim, temos dificuldade de acolher o pecador, de acolher a pessoa pecadora que tem o arrependimento, que se arrepende e quer receber o amor de Deus. Como é difícil, assim, essa história da humanidade. Então, na primeira leitura já começa esse Deus se revelando, né? Senhor, o mundo inteiro diante de ti é como um grão de areia na balança, uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. Entretanto, de todos tem compaixão, porque tudo podes. Fechas os olhos aos pecados dos homens, para que se arrependam. Sim, amas tudo que existe e não desprezas nada do que fizestes. Porque se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Que livro belíssimo da sabedoria. De todos tem compaixão, de todos tens compaixão, porque amas tudo que existe. Esta é a revelação básica da nossa fé. Se você quer falar de Deus para alguém, em qualquer momento que alguém chega para você desesperado, querendo encontrar Deus, você não pode oferecer outro Deus a não ser esse. O Deus de compaixão, um Deus que ama, como o salmista tão belamente cantou hoje para nós. Que menina
de voz linda, ungida, meu Deus. Vai dizer o Salmo: misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Essa é a revelação, continuando no salmista, da boca do salmista, esse Deus que ama, que é amor, que é paciência, é compaixão, é ternura. A sua ternura abraça toda a criatura. E encerramos esta homilia de hoje com Zaqueu. É impressionante como a Bíblia ela é cheia de ironia. O nome Zaqueu significa inocente. O significado da palavra Zaqueu significa inocente. E o que Zaqueu não era inocente. O Zaqueu da liturgia era um pecador público, era um ladrão, era um homem que roubava dos pobres. Quem era coletor de impostos sabe disso. Todo mundo sabe que todo coletor de impostos pegava para si o dinheiro que era dos pobres. Eu já expliquei isso, a história de Zaqueu, algumas vezes. E isso aqui, ainda, além de cobrar, era chefe deles. Então, Zaqueu não era bem inocente. Era alguém realmente que era pecador público e muito rico. Agora, de um lado, gente, nós temos que ver isso. E aqui eu termino com as características de Zaqueu, para nós entender por que ele encontrou a misericórdia de Deus. Então, de um lado nós temos esse Jesus, que representa toda a misericórdia, amor e bondade de Deus. Em Jesus é revelado o amor de Deus que nos constrange. Eu sempre fico constrangido diante de um Deus que me ama apesar dos meus pecados. Porque Deus não olha meu pecado, mas Ele vê em mim algo muito que quase ninguém pode ver, só Ele, com o seu olhar de amor e misericórdia. E aqui, Jesus hoje representa esse Deus que ama e quer salvar. E Jesus faz algo que não era muito próprio no contexto judeu, no contexto do Império Romano, naquela época de Jesus. Era muito difícil alguém se convidar para fazer refeição na casa de alguém. O certo, o chique, né? De acordo com as famílias faziam, era você ser convidado. E aqui Jesus faz algo que acho que é a única vez que ele faz isso. Ele se convida para entrar na casa de Zaqueu. Ele se convida a entrar na casa de Zaqueu, ou seja, ele oferece a ele o seu amor. Ele oferece a ele a salvação para entrar na tua casa, e a salvação é ele mesmo. A salvação entrou nesta casa hoje, ou seja, eu sou a tua salvação. Se abrires o coração a mim, poderá receber o que eu posso te dar. Então, de um lado, esse Deus que oferece amor, esse Deus que oferece a sua misericórdia, esse Deus que oferece a sua compaixão, a sua salvação. E do outro lado, este que representa o homem pecador, a humanidade decaída pelo pecado, que necessita fazer alguns passos para encontrar essa salvação. Que coisa mais linda, meu Deus! Zaqueu oferece para nós tantas características, tantos atos que ele faz, que a gente chama, quando a gente vai explicar sobre o sacramento da penitência, a gente chama atos do penitente. Os atos do penitente, o penitente, aquele que se penitencia diante de Deus, se reconhece pecador, que se você não se reconhece, Deus não pode te salvar. Se você não se reconhece pecador, Deus não pode te perdoar, porque é o único pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão, é esse pecado. Eu não preciso de perdão, Deus não pode fazer nada por mim, eu sou tão pecador, sou tão miserável que Deus não tem como me perdoar. Então Zaqueu representa tudo isso. E o que este homem faz?
Eu ontem rezava nesse texto e eu me encanto com Jesus mostrar Zaqueu como um penitente completo. Este homem, para mim, eu usava a palavra em oração, se desnuda de si mesmo. Ele perde tudo de humanidade, podemos dizer assim, que ele podia mostrar para os outros, para poder encontrar a salvação que é Jesus. Ele não se faz de rogado por nada, está pouco lixando para a opinião de ninguém, está pouco lixando para a sociedade onde ele vivia. Ele queria era encontrar Jesus. E as atitudes deste homem, ele quebra tudo quanto é barreira que tinha diante dele, para ele encontrar o Salvador. Então ele vence tudo. Primeiro, ele deseja ver Jesus. Se o homem não quer ver, e ver bíblico, eu já disse, o ver bíblico é experimentar, é ter a intimidade, é ter a experiência de Deus na tua vida. Isso é Zaqueu. Ele quer ver Jesus, ele quer experimentá-lo. Se você não quer, ninguém pode fazer nada por ti. Se você não quer experimentar Deus, não pode fazer o que quiser, pode Deus descer do céu, não adianta, converte, não muda. Se você não quer mudança, quer ser, é pau que nasce torto, nunca endireita, depois você vai morrer torto. Não adianta, se você não sente que pode mudar, que a sua vida pode ser outra, que Deus pode entrar na sua vida e mudar a sua história. Se você não quer, Deus não, perdão da palavra, estupra ninguém. Deus não estupra ninguém. Deus é livre e Ele deixa a gente na liberdade. Se você quer, se queres, dizia um que chegava perto de Jesus, dizia, se queres, podes curar-me. Se queres, Senhor. Então Jesus quer. Então Zaqueu, primeiro, ele quer ver Jesus. Então se ele quer, Deus quer, eu quero, Deus faz a festa. Então, primeiro Zaqueu quer, depois, ele vence a sua estatura, ele vence a sua estatura física, era baixinho, e é lindo quando a gente imagina essa cena, aquela multidão odiava Zaqueu. Ele era pecador público, quem estava em volta de Jesus não suportava o publicano. E Zaqueu devia ser um dos mais odiados naquele povo, porque já tinha lesado tanta gente, já tinha feito tanta gente sofrer. E eu imagino esse toquinho de marrajegue, né? Esse toquinhozinho querendo ver Jesus, aquela multidão, tu quanto é lado, e Zaqueu pula daqui, pula dali, e como é que eu vou ver, Ele não se dá por vencido. Aqui está a diferença para quando a gente quer encontrar Deus de verdade. E aí ele vai para um lado, mas isso aqui não vai me impedir. E eu imagino que o povo até dava umas pisadas nele para lá, expulsava, quando ele queria entrar, o povo, sai daqui. E ele vai, mas isso aqui não vai. Ele vê um sicômoro. Aqui fala figueira, nessa tradução da liturgia, mas a palavra certa é um sicômoro. O sicômoro é a única árvore que ele achou ali perto. Então vai por aqui, vai por lá. E ele vai na frente, correndo, aquele toquinho de marrajegue, e sobe no sicômoro, sobe naquela árvore, e aí se faz grande. O que era impedimento da sua estatura, ele se faz grande, se faz alto. E deve ter sido uma dificuldade para subir nessa árvore. Deve ter suado frio. E quando sobe lá em cima, Jesus chega perto. E olha para ele. Zaqueu, desce depressa. Coitado, acabou de subir, deve ter sido um horror para subir. Desce depressa. Eu acho que caiu no chão, estatalado, não estava nem aí. O importante é, hoje eu devo ficar na tua casa. Desce. Gente, esse homem passou por humilhação. Era um homem rico. Era um homem da sociedade. Que coisa. Deve ter sido humilhado ali no chão. O povo rindo dele. Estatalou no chão aquele trenzinho. Ele desceu depressa.
e recebeu Jesus com alegria. É o sentimento de quem encontra Jesus. Quem é Jesus tem a alegria de ter no seu coração. E aí ele vai enfrentar a murmuração da sociedade, ele vai enfrentar o povo, como muitos de nós temos que enfrentar a língua. E ele vai dizer, ao ver isso, todos começaram a murmurar. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. E sabe qual que é a beleza que eu vejo nesse evangelho, meu filho e minha filha? Jesus não cobra nada de de Zaqueu. Não fala aqui que Jesus jogou os pecados na cara dele. Não fala aqui que Jesus falou nada para ele. Só em Jesus amá-lo, só em Jesus percebê-lo, só em Jesus desejar ir na tua casa, só de Jesus estar ali na casa dele, de um pecador público, ele já converte o coração e promete fazer coisas que era do mandamento judaico, era das tábuas da lei, do Levítico. Ele fala, essa coisa que Zaqueu fala aqui não era coisa, ele lia a palavra com certeza, porque não tem cabimento. Ele fala, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Ele é generoso, porque o que impedia ele de encontrar Deus era o seu poder, a sua riqueza, a sua ganância. E ele quer tirar isso tudo do seu coração, porque ele encontrou Deus. Aí Jesus vai dizer essa maravilha, hoje a salvação entrou nesta casa. Porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Você poderia fechar seus olhos só um pouquinho, meu filho e minha filha. Será que você se sente hoje como Zaqueu? Será que você sente hoje essa alegria de poder receber Jesus? Você já encontrou esse Jesus na tua vida, com certeza. Se não, é hora de encontrar. Você faria tudo o que Zaqueu fez para ver Jesus, para experimentar na tua vida? Você trocaria seus bens materiais? Você trocaria o seu status? Era um homem rico, benquisto naquela cidade. Era um chefe, ligado ao Império Romano. Ele tinha todos os títulos, poder deste mundo. Mas Zaqueu não era feliz. Ele só teve alegria quando encontrou Jesus. Será que você teria essa experiência hoje, de permitir que Jesus entre na tua vida? E com certeza, se Jesus entrou na casa de Zaqueu, converteu todos de sua família. Com a sua conversão, Zaqueu converteu todos que estavam em sua casa. Então rezemos por nós hoje e peçamos que Ele entre no coração de cada um de nós. Mas para isso você tem que querer, você tem que desejar e dizer teu sim a Jesus. Eu não sou digno, ó meu Senhor, eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo e eu pecador. Eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mulheres, Eu não sou digna, ó meu Senhor, não
sou digna de tu entres, ó meu Senhor, a minha casa, porque tu meu pecado. Juntos, mais se disseres, mais se disseres, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela no céu. Para terminar, mais se disser, mais se disser, uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. E Jesus em Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir esta porta, eu entrarei e cearei com ele. Eu cearei com ele. Vamos acolher esta palavra em pé, professando a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,